Você já recebeu alguma ligação de uma empresa querendo te vender algum serviço, algum produto, com todos os seus dados? Sabe o seu nome, sabe o seu CPF? Eles pedem para que você confirme para eles. Agora tem uma lei que visa proteger e regrar esse tipo de situação. Quer saber mais? Vem comigo! Meu nome é Renan Arbelli, eu sou advogado. Para quem não está habituado aqui com o meu projeto, Arbelli Informa, basicamente é trazer as informações jurídicas que importam para o cotidiano das pessoas que não necessariamente são no mundo de direito, de uma forma fácil, extremamente fácil, para você, para mim e todo mundo cantar junto. Hoje eu vou falar da LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que está ensaiando aí entrar em vigor já faz um certo tempo. Ela iria ter entrado agora no comecinho de 2020, aí veio a pandemia, acabou sendo adiado. Beleza, ela entrou em vigor agora em setembro de 2020 e as penalidades dessa lei vão passar a ser aplicadas lá em 2021, tá? Então quer dizer que quem descumprir essa lei ainda hoje, em que pese a lei estar em vigor, não vai ter nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de penalidade? Não. Vai ter, não é bem assim. Vamos lá. Essa lei, LGPD, ela nasceu para trazer proteção aos dados das pessoas físicas. Os cidadãos comuns, não são empresas, tá? Quem gera esses dados? Pode ser feito por empresas, pessoas jurídicas, e por pessoas físicas que têm o tratamento desses dados com uma finalidade de obter proveitos econômicos, tá? Então um profissional autônomo que tem cadastro dos clientes dele também está sujeito a cumprir os ditames dessa lei. Esse tipo de proteção ela já existe em outros países, né, por intermédio de outras leis, por outros nomes, e uma das mais famosas, mais importantes, inclusive que inspirou o Brasil inspirou muito essa nova legislação nossa, é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Ela não tem esse nome, na verdade o nome dela é Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas a finalidade dela é a mesma. Tem que estudar o roteiro, Renan! Vai ficar lendo toda hora. Ô filhão, eu não sou super-herói! Falando de uma maneira mais aprofundada, o intuito dessa lei é que os nossos dados pessoais, meu nome, meu RG, meu CPF, minha religião, que é um dado sensível, a minha etnia, a minha raça, ela não seja livremente propagada sem meu consentimento, sem o meu conhecimento. Eu tenho direito, como cidadão, como você também, de não querer que essas informações sejam compartilhadas de uma empresa para outra. Então, que essa lei faz? Ela põe regras para que as empresas precisem armazenar de uma maneira segura esses dados. Ela precisa ter o nosso consentimento, a nossa concordância, se ela for compartilhar esses dados com outras empresas. Hoje em dia no Brasil a coisa é assim, ó. Eu sou uma empresa, eu vendo dados, você quer meus dados? Você quer os dados do banco de dados aqui das pessoas que eu tenho? A outra fala, eu quero, porque eu vou sair ligando para todo mundo, vou colocar no meu banco de dados, vou revender, vou repassar. E os nossos dados pessoais viram comércio. Você pode ver aí mídias sociais que pedem um tipo de que você aceite a privacidade dela. Eles estão simplesmente pegando os nossos dados, repassando para outras empresas, utilizando os nossos dados, os nossos gostos para poder vender para outras empresas que vão obter lucros, vão obter vantagens financeiras com essas informações. Hoje em dia, esse tipo de dado pessoal vale muito. Você pode ver, não sei se você já viu também, Luquinhas, esse negócio de você pegar, tá falando com um amigo seu, eu tô pensando em comprar alguma coisa assim, assado, de repente você abre o celular, tá lá. Eu não sei muito bem como isso funciona, mas eu sei que existe um armazenamento de dados aí que faz isso acontecer. E é preocupante, é bem preocupante. Esperou uma entrada minha. Esperei, né, cara? Mas se você não tem o que falar, então vamos em frente. Olha, eu acho que isso já aconteceu. Teve alguma coisa que aconteceu com você? Cara, teve muita coisa que eu não sei de cabeça, assim, numeral 1. Por exemplo, esses dias eu tava falando que eu quero comprar um long, né? Daí eu tava comentando de long, não sei o que, de repente eu não tinha entrado em site, não tinha entrado em nada. De repente você abre o celular lá, um monte de loja de long, um monte de coisa. Como que isso acontece? Isso já aconteceu comigo com viagem, que eu tipo,
Eu comentar, não, eu queria ir pra Natal uma vez, não sei nem se eu falando. Aí aparecia vários bagulho de Papai Noel, assim, Essa lei, ela passou a vigorar em setembro desse ano e ela prevê que se as empresas não cumpram isso, ela vai sofrer fiscalizações, vai sofrer auditorias para verificar se elas estão em acordo com a legislação, tá? Eu não vou aprofundar aqui qual que é o arcabouço jurídico que as empresas vão ter que cumprir, porque é muito técnico, a lei está dependendo de diversas complementações ainda, a gente está estudando aí na área, mas existem muitas divergências. Fato é, o consumidor vai ter essa proteção e vai existir uma agência, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, está sendo criada, o Bolsonaro já indicou aí os 5 diretores, né, para a constituição dela, e ela vai ter a possibilidade de aplicar multa de até de 2% do faturamento da empresa, até limitada a 50 milhões. Né? Então é muito alto. Então as empresas estão bastante preocupadas aí se coçando em resolver essa situação, porque a partir de agosto de 2021 essas penalidades já vão poder ser impostas. Inclusive a empresa ela vai poder ser barrada de tratar os dados das pessoas, os dados que não estiverem sobre o regramento da lei. Então o que é? Quando eu falo tratamento de dados é porque a lei fala tratamento. Tratamento significa compartilhar, armazenar, significa usar, pedir os dados, tudo isso é tratar dados, tá? Não quer dizer que porque essas multas da lei não estão sendo aplicadas ainda, que as empresas já não estão sofrendo certas sanções sobre essa situação. Quer ver um caso? Alô, boa tarde, por gentileza, senhor Irineu? Sim, sou eu. Senhor Irineu, meus parabéns pela aquisição do seu novo apartamento. Gostaria de saber se o senhor não tem interesse de comprar móveis planejados com a nossa empresa. Mas como que vocês sabem que eu comprei um apartamento? Quem passou meu número para vocês? Sim, seu Irineu, nós temos todos os seus dados. O seu CPF não é número XXXYYZ? Sim, esse é meu CPF, mas Sim, o senhor não é seu Irineu? como que vocês estão sabendo disso? O senhor não sabe nem eu! A pessoa já tinha o nome do cara, já tinha o RG do cara, todos os dados de cadastro que a construtora tinha quando vendeu o imóvel para ele, repassou para uma outra empresa, que provavelmente comprou esses dados ou tem algum benefício. Ninguém dá nada de graça para ninguém assim. E aí esse rapaz ficou sabendo dessa situação, não gostou, ele não consentiu, ele não assinou um contrato, uma cláusula consentindo com esse compartilhamento de dados. Portanto, a construtora estava em desacordo com a lei e ele processou a construtora, pediu uma indenização por dano moral. Por quê? Porque não é porque a empresa não pode ser multada ainda que ela descumprir a lei não cause eventual dano moral a uma pessoa. E foi assim que também a primeira instância do nosso poder, do Judiciário, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, entendeu, condenou a construtora a pagar 10 mil reais. Vai pagar? Não sei, provavelmente a construtora vai recorrer. Gente, é praticamente o primeiro caso que teve fundamentação dessa lei numa ação judicial. Então, vão existir diversos entendimentos aí de juízes, até que se segmente, até que se fortifique um entendimento. Mas se a lei está lá, houve descumprimento, o cara foi realmente ofendido moralmente, ele não queria aquilo, tudo indica que sim, a sentença vai se manter. Vamos ver como que vai ser aí, se vai ter recurso, se não vai. Mas a princípio a é condenada a pagar 10 mil reais de indenização por dano moral para esse cara. O Luquinhas até falou assim pra mim: mano, vou fazer o seguinte, vou arrumar dinheiro emprestado, compro um apartamento, deixo as empresas fazerem isso comigo, processo porque não trataram os meus dados, ganho dano moral, com dano moral pago o apartamento. Stonks, mano. Mas agora, brincadeira à parte, não é verdade, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Mas é bom a gente saber que existe essa proteção, que isso já está vigorando. Então é isso, gente. Agora, nos próximos contratos que vocês forem fazer, quando vocês comprarem um produto pela internet, as empresas, para tratar os dados, para compartilhar para outras empresas, para armazenar, eles vão ter que colocar políticas aí novas de privacidade para que você concorde, deixando essa LGPD expressa nesses contratos e pedindo consentimento de vocês. Não sei se apareceu para todo mundo, para mim no meu WhatsApp até teve um aviso de mudança de
de política de privacidade, eu cliquei e apareceu lá LGPD. Antes de eu clicar, eu falei, nossa, será que é a LGPD? Cliquei e tava lá falando que eles estão se adequando à LGPD. Aí eu falei, caramba, cara, tô manjando mesmo. Adivinhei antes de abrir. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E daí, o que acontece? Todas essas empresas, inclusive, vamos falar, vão ter que designar pessoas que vão ser encarregadas, que vão ser as responsáveis por o consumidor poder contatar, vai ter que ter no site lá, quem é o carregado da empresa tal. Você vai contatar ele e vai falar, oi, encarregado, eu quero saber quais dados vocês têm meus aí armazenados, se vocês compartilham ou não compartilham esses dados, o que vocês fazem com esses dados, ou até mesmo assim, eu não quero mais que vocês tenham esse dado no cadastro de vocês, se vocês não têm mais nenhuma relação com essa empresa. E eles são obrigados a te dar uma devolutiva, a te comprovar que esses dados não estão mais no sistema. Você pode também fazer lá na frente, quando tiver a agência que vai regular isso, denúncias para essa agência, né, se as coisas estiverem em desacordo, se seus dados não estiverem sendo corretamente tratados, ou a empresa não disponibilizar um encarregado para que você possa ter essa ponte direta. Então é isso, gente. Mais uma possibilidade aí da gente poder estar se protegendo, estar ciente dos direitos, saber que os nossos dados valem muita prospecção para as empresas e que agora a gente vai ter mecanismos para poder cobrar, querer saber o que está acontecendo. E fica um recado aí para quem é empresário, para quem tem e-commerce, quem de alguma forma ganha dinheiro e tem cadastro de pessoas físicas aí na empresa, enfim, toma cuidado. Procura um advogado, consulta, vê como que você pode fazer para se adequar o melhor possível a essa lei. Porque senão você vai ter dor de cabeça. Porque é como dizia a minha avó, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Valeu, galera. Alô, boa tarde. Por gentileza, senhor Irineu? Peraí, caralho. Deixa eu incorporar aqui, porra.